Maria, hoje a gente vai vivenciar um mergulho profundo e num encontro muito bonito. Mergulhar fundo nem sempre é fácil, né, Carol? Mas qual a graça de ficar na superfície? Ninguém tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para viver com intensidade e hoje nesse encontro a gente recebe duas mulheres por quem a gente tem muita admiração, Conceição Evaristo e Aline Silva. A gente vai juntar escrita e luta, porque pode existir muita combatividade na escrita e muita sensibilidade na luta. Eu não consigo viver nenhum momento da minha vida sem enxergar esses recortes que atravessam a gente o tempo todo. Eu preciso estar muito inteira para a escrita. Sim. É preciso que eu também perceba muito as mínimas coisas da vida para transformar em texto. Escritora, professora e doutora em literatura, Conceição Evaristo é um dos maiores nomes da literatura no Brasil. Vencedora do Prêmio Jabuti, foi homenageada no prêmio como Personalidade do Ano. É a primeira e única mulher negra a tomar posse na Academia Mineira de Letras e a ter o acervo doado ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa Rui Barbosa. Para a gente é uma honra recebê-la aqui, Conceição. Muito obrigada. Eu que agradeço a deferência do convite. A Aline Silva é a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha em um mundial de wrestling luta olímpica. Participou das Olimpíadas do Rio e de Tóquio. Aline, em 2018, você fundou o Me Empodera. E você transforma vidas de crianças a partir de 6 anos com atividades físicas e um currículo de empoderamento. Obrigada. É Posso pedir permissão aqui já, então, para antes de falar o que eu quero falar, dizer que eu estou super honrada de estar aqui. O livro da senhora que eu li, que eu gosto muito, é o Olhos d'Água. E eu e minha sogra ficamos numa fila aí por mais de 2 horas para pegar um autógrafo do livro da senhora para a nossa família, que representa demais, porque minha sogra é professora de português aposentada. E quando a gente estava na fila aguardando o teu autógrafo, a gente entrou em várias conversas e uma delas foi sobre... Ela nunca ensinou referência preta na escola. E meu filho vai ter. Que vai ter, né? Que Meu bom. filho vai ter. E os filhos bom. dele também. Que Então, bom. nossa, significa demais. Foi um presente para mim poder ter sido convidada hoje para compartilhar essa conversa. A gente falou sobre isso, né, quando a gente estava conversando sobre receber as duas hoje Sim, aqui. a força desse que alegria encontro, desse sabe? encontro, sabe? Que encontro bonito. A Aline mandou uma mensagem dizendo exatamente isso ontem, que ela se sentia presenteada de estar aqui hoje. É muito emocionante mesmo ter vocês aqui. Deu até vontade de entrar em Olhos d'Água, mas a gente vai entrar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai entrar em Olhos d'Água. Tem os olhos d'água mesmo, Total. né, Felipe? Aline, e eu só te agradeço porque eu tenho idade para ser sua mãe. Talvez eu tenha idade até para ser a sua avó. Então, essa possibilidade do encontro geracional é muito bom. Eu tenho dito que nas culturas africanas se tem muita deferência com o mais velho, né? Porque reconhece que o mais velho é aquele que viveu, é aquele que tem histórias para contar. Mas o mais velho também tem uma deferência muito grande com o mais novo, porque é como se vocês me potencializassem. Foram muitos mergulhos profundos na própria história de vocês para vocês chegarem onde chegaram? No esporte, eu diria que meus mergulhos profundos foram nos momentos de maior incerteza, quando você dá tudo para uma Olimpíada, por exemplo, para um Mundial. Você está longe da vida, até da comida que você gosta, você está longe de tudo que parece ser uma vida vivida, né? Então tiveram vários momentos onde eu mergulhava muito no sentido de o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou aqui nesse negócio enquanto minha família está vivendo? Você chega na competição, você nunca sabe o que vai ser, se aquilo vai valer a pena no final, porque a gente tende a pensar que só vai valer a pena se tiver um bom se resultado. você tiver um bom resultado, né? E aí, quando não tem o bom resultado, você entra no mergulho de resgatar o que valeu daquela jornada, que é doloroso também, porque você queria a medalha no final, né? Eu acho que o mergulho sempre oferece o risco do afundamento. Então, você nunca sabe se você vai mergulhar e se você vai sair salva, né? Como eu tenho a impressão que numa competição esportiva, você não tem certeza da vitória. Nunca, né? Nunca. Você se lança no mergulho e não sabe se você vai submergir.
E no caso da literatura também, você escreve um texto, você publica, você não sabe o que vai acontecer depois. Existe a coragem para fazer o primeiro mergulho, para você entrar ali, vivenciar aquilo, né, com todos os riscos, e depois você fazer um mergulho para tentar resgatar, de alguma forma, ou se resgatar, né? A gente trouxe alguns trechos de alguns livros da senhora, mas essa, na verdade, é uma fala que não nasceu rodeada de livros, e sim rodeada de palavras. E que o seu encontro com a literatura vem da oralidade. Como essa herança afetiva está presente na sua escrita? Olha, eu diria que essa herança afetiva, ela está presente na minha escrita o tempo todo. E eu tenho muito orgulho, muita satisfação de dizer que eu não nasci rodeada de livros, porque existe também um imaginário que só vai escrever quem nasce rodeada de livros, quem tem a oportunidade de uma leitura desde cedo. E eu acho que a minha formação literária contraria isso, de certa forma, porque o primeiro contato que eu tenho com a literatura é justamente uma oralidade que era praticada dentro de casa. A minha família, minha mãe, minha tia, meu tio, contavam muitas histórias, né? E hoje que eu entendo, na verdade, eu tinha um tio que ele era um griot, que é o contador de história das culturas africanas, né? Esse meu tio, quando ele contava uma história, se o personagem morria, ele se jogava no chão. Ele não dizia o personagem morreu, né? Ele dramatizava. Sim. Eu me lembro da minha tia também contando uma história de um sujeito escravizado, e o sujeito tinha um queloide nas costas. Olha, eu fiz o gesto agora. Ele tinha um queloide nas costas, consequência de um chicote. E a minha tia, quando ia contar essa história, ela virava, mostrava as costas para a gente. Então, essa experiência do corpo e da fala me contaminou muito, né? Te ouvindo agora falar dessa coisa afetiva, é uma coisa que eu adoro na escrita, que é estar contando a história, né, de uma forma muito comum, vamos dizer assim, que a gente vê na escrita e muito bem narrada, e de repente, quando vem a fala do personagem, está escrito no português falado, e aquilo me coloca do lado da pessoa ouvindo, sabe? E essa empatia que a leitura da Conceição Evaristo faz a gente exercitar sem perceber. Você está lá, no lugar daquela pessoa, você não está assistindo a cena. Você está quase como se você fosse o personagem ali, da forma que você... É assim que eu sinto. É uma coisa que pra gente que é do esporte, eu acho tão importante, porque se a gente for parar para pensar em todas as histórias esportivas que viraram filme, livro, elas têm um ponto de partida do mérito, da meritocracia. Como se fosse uma treinou coisa... muito, se esforçou muito e por isso foi campeão olímpico. Se esforçou muito e por isso conseguiu medalha. Bem, como se partissem do mesmo lugar, e não partem do mesmo lugar. O mesmo investimento, óbvio. não tem as mesmas oportunidades, né? Eu estava outro dia discutindo um negócio de um Bolsa Atleta estava numa comissão, um Bolsa Atleta para base. E estavam se falando que para base o Bolsa Atleta tinha que ser cedido de acordo com o resultado. Não, gente, não é resultado. A gente começa condicionando errado. Não, mas a gente está falando de esporte. Esporte é resultado. Que resultado dessa criança que vai para o treino igual ia de bicicleta, enquanto o outro está indo de carro? Sim. Essa criança que chega em casa e não tem a comida pronta, porque a mãe está trabalhando, e nem sempre, às vezes, tem o que comer na geladeira, e o outro está comendo a quantidade balanceada de carboidratos e proteínas e aminoácidos. De que mérito a gente está falando? Isso não é só na base. É daí que vem o Me Empodera? Muito. E na tua história foi transformador, né, Aline? O esporte chegou ali numa fase em que você sabe que mudou completamente dali para frente. E para a gente ter uma noção do tamanho desse projeto, a Aline foi para os Estados Unidos, num grupo de mulheres que trabalham, reunidas do mundo inteiro, que trabalham autonomia feminina através do esporte. Ela foi escolhida em 2017 para representar o Brasil por causa desse projeto que ela criou. Somos, né, Carol? Eu fui no ano seguinte. Você abriu o caminho. A gente está tentando ressignificar uma série de coisas que pra gente envolve o esporte. Então, quero dar oportunidade para elas de
enfim, se descobrir, ter um momento para olhar para dentro, olhar para elas, né? É o acolhimento. Um acolhimento e criar esse ambiente seguro para meninas nesse esporte que ainda proíbe mulheres na greco-romana, que é o estilo que está na Olimpíada, e nós somos proibidas, mas é também ressignificar a relação afetiva delas com o esporte para a vida, porque lá elas não competem quase, compete quem quer, são pequenos grupos. Ano passado a gente teve 11 medalhas de 350 crianças, meninas praticando. Nossa. Porque eu não quero que elas entendam isso só como uma forma de trazer resultado. Não, o esporte vai muito além disso, com não certeza. é? A quantas delas transformação talvez da vida, poderiam mobilidade vir lá? social, Não né? É realmente acesso, às vezes, a outras vozes, porque em casa, de repente, não Cultura, tem. né? Porque, às vezes, é sobre escutar mesmo, né? E é quando você lê e você faz isso, a empatia, porque muitas vezes não é sobre só se imaginar, é também assumir que você não sabe o que é estar naquele sapato. Você não sabe o que é aquela vida. Sim. Mas você pode estar do lado para ouvir. Aline, você diz que a sua mãe é responsável por você ter se tornado a mulher que você é, né? E realmente isso é muito bonito de ouvir, que você iria buscar essas conquistas todas por ela. Olha, como eu sempre falei da minha mãe, como essa heroína, que eu tenho certeza que se ela pudesse, ela não teria sido. E a verdade é que a nossa relação sempre foi muito difícil, sabe? Sempre brigamos muito, eu sempre senti muito abandonada. Minha mãe, uma mulher preta, mãe solo, dessa história que a gente está cansado de ouvir, trabalhando que nem uma louca, enquanto eu ficava, de certa forma, desassistida, porque ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Claro. E aí uma criança se sente como? Né? Que você está abandonada, uma situação de quase morte, aos 11 anos, num coma alcoólico, enquanto minha mãe trabalhava e eu na rua. Foi isso que fez ela me mudar de escola, a escola nova tinha esporte, foi daí que minha trajetória, por causa de uma oportunidade, mudou. A gente continuava, mesmo eu reconhecendo a minha mãe como a minha heroína, não só por botar comida dentro de casa, mas por me inspirar a gostar de ler, mas por estar sempre buscando as alternativas dentro do alcance dela, e foi isso que me levou ao esporte. Era na força do ódio, de me sentir abandonada e de provar que eu tinha valor. Era na força do ódio de provar para o bairro, né, que me via no coma alcoólico, experimentando droga na rua. Então, a verdade é que a gente não teve muito tempo para se amar. E a gente está num exercício, Carol, de tentar ajudá-la a se reencontrar. Que bom que você está tendo esse tempo com ela. Porque era tempo de convivência mesmo, né? Mas assim, porque eu que não tenho mais a minha mãe aqui, eu sei o valor desse lugar de você resgatar coisas, né? Então é muito especial. Quando você fala dessa falta de afeto, eu me lembro muito de uma história de uma menina bibliotecária, depois ela se formou em bibliotecária, e ela dizia que a mãe dela saía para trabalhar, a mãe dela era doméstica, a mãe dela saía para trabalhar, chegava tarde da noite, pegava as 2 crianças, ela e o irmão, para ver se eles tinham feito o dever de casa. E eles, como moleque, no meio da rua, brincando, a mãe fora, ficava o tempo todo na rua. Quando a mãe estava para chegar, eles corriam e faziam o dever. E a mãe todo dia ali olhando, e a mãe chegava e olhava o dever. E brigava quando eles não faziam. Ela levou anos para descobrir que aquela senhora era analfabeta. Ela vigiava, mas ela não tinha certeza nenhuma. Sim. Quer dizer, eu acho que tem um gesto de afeto aí, um gesto de cuidado, né? O que essa mulher, né, durante anos, cuidando do dever dos filhos sem ter condição nenhuma. Sim. Então, em silêncio, né? Em silêncio. Então, eu me pergunto, quando a gente fala, né? Eu trabalhei muitos anos aqui no Rio de Janeiro, em escola de periferia, trabalhei no Monte São Carlos, coisa e tal. Então, quando a própria escola fala, mas a mãe não cuida do filho, eu acho que não é isso. Tem outras formas de afeto e de tradução de afeto, mesmo brigando. Muito, mais do que um te amo, não te cuido. Até mais. Isso é mais do que uma declaração, do que um abraço, vazia. do que um beijo, você está entendendo? O cuidado é caro. O cuidado. Falando agora da sua maternidade, porque em alguns momentos você diz que a felicidade da Ainá, ela é um direcionador, é um norte. São 43 anos vivendo também pela felicidade de uma outra pessoa. A Ainá, ela foi desejada
desde o primeiro momento, né? Por exemplo, quando eu pensava que eu estava grávida, Oswaldo corria para fazer o teste, não dava positivo, ele voltava tão jururu, entende? Que eu não sabia nem como consolá-lo, porque eu também estava triste, né? Aí a gente tem a Iná, tudo muito bem, ele era um homem muito bonito, então a gente explorava muito o narcisismo da gente, a gente fazia um casal muito bonito, né? E aí você tem um filho, você começa a imaginar o filho, a tua imagem e semelhança, porque a gravidez dá para gente essa potência, Sim. né? E aí vem a Iná, meu apelido é Preta, né? Para os íntimos. Aí ele falou, Preta, você sempre diz que a vida é difícil para você, até para ter um filho foi difícil, mas eu estou aqui. Olha, a gente conhece, na minha andança, né, para o tratamento por minha filha, a maioria dos homens, quando as mulheres têm um filho especial, os homens abandonam, com uma previsão de vida que não duraria nem 3 meses. De tão fraquinha que ela nasceu e com uma síndrome genética. Então, antes, quando ela sai do hospital com 3 meses, a gente assinando um termo de responsabilidade, porque aquele bebê não poderia ir para casa, mas também não adiantaria ficar no hospital porque iria morrer. Então, ela sai do hospital com o seguinte diagnóstico: ela não ia andar, ela não ia falar, ela não ia nada. Mas a única coisa que a gente queria é que essa menina, que o nosso bebê sobrevivesse. Meu marido faleceu, ela tinha 9 anos. Foi um momento também muito angustiante na vida, porque todo mundo que nos conhecia e conhecia a relação dos dois achava que a Iná não iria sobreviver, porque ela era muito coladinha ao pai. Como explicar para uma menina de 9 anos e que já tinha um déficit intelectual marcante, como fazer essa menina compreender a morte? E aí foi tudo ao contrário, porque foi ela que me segurou. E aí, com o mês que o pai faleceu, ela, que não tinha noção nenhuma de tempo, ela não sabia o que era o hoje ou amanhã, com o mês ela voltou a falar no pai, usando o verbo no passado. Ela teve a falta porque ele morreu. Mas eu acho que a verdadeira falta se dá quando não teve o afeto. Então, a estrutura dele passou para ela, porque assim, eu tenho, obviamente, através da perda a gente percebe isso, o quanto a perda tem presença também, né? Porque ela perdeu o pai, mas ela teve um pai. Ela teve certeza, e sempre trazendo as boas memórias. Mãe, o pai gostava disso, né? Mãe, o pai, você lembra, mãe? Aí eu fui descobrir, inclusive, que ele jogava em corrida de cavalo, que eu não sabia, porque um dia nós passamos, ela falou, o pai veio aqui comigo. Eu falei, você veio aqui com seu pai, Ainá? Eu falei, veio. Eu falei, mãe, por quê? Ah, veio apostar no cavalo. E você começou até a falar com ele, né? Isso eu não sabia. Isso não estava combinado. Isso não estava combinado. Eu fico com a sensação que ter um filho é como passar por uma perda. São momentos que são únicos mesmo e transformadores dessa forma, não tem jeito. Eu falo, já fiz muitas coisas na vida, mas ser mãe de Ainá me coloca num lugar que não se confunde. Não tem como. Não tem como. Não tem com o que se confundir. E vocês experimentam isso também. Eu ouvi a Conceição falando da paciência. Você aprendeu com a maternidade? Gente, eu sempre fui a pessoa mais agressiva, assim, ó, acelerada. Impulsiva, né? Acelerada. Sempre. E aí, eu me pego com um serzinho, que eu tô na pressa, querendo sair em 5 minutos, e ele vai olhar a florzinha do chão. E aí, aquela florzinha é a coisa mais importante. Naquele momento, aí você tem que ter paciência. Poxa, filho, tá bom, A gente falou disso ontem no carro, voltando da gravação, que a gente tava assim, cara, eu tô exausta, Maria, eu tô exausta. Eu falei também, a gente passou 2 horas trabalhando e tal. Aí foi aquela coisa, vamos encontrar os filhos agora ou não? Né? Assim, eu tenho guarda compartilhada, a Maria também tem guarda compartilhada, e eu falei, hoje a Júlia não tá comigo. E o Joaquim estava comigo. E a Maria ponderou assim, caramba, chegar agora, ainda tem uma demanda da criança, de atenção e tal, nanã. Aí a gente se olhou e falou assim, mas ao mesmo tempo... Aquele abraço. Aquele abraço. E passar então, adiante, né? Quanto você acha que isso influencia a sua escrita também, ao longo desses 43 anos sendo mãe da Ainá? Olha, influencia... Porque influencia a minha sensibilidade, né? Me coloca também
Quer dizer, toda a vida eu fui uma pessoa muito paciente, mas eu acho que a Iná me ensina uma paciência, né? Ela também provoca um outro tipo de interioridade. Eu preciso estar muito inteira para perceber o que essa menina quer, o que ela fala, né? O que ela diz. E aí eu preciso estar muito inteira para a escrita. Sim. Né? É preciso que eu também perceba muito as mínimas coisas da vida para transformar em texto. E às vezes o que não é dito também, né? E justamente o que não é dito, porque o texto não diz tudo, o corpo diz mais. Sim. Mas como passar isso em palavras, né? Isso, Como se passar uma sensação, uma como reação. traduzir esse corpo, né? É uma literatura, Aline, em que o sentir está muito presente, né? E aí tem um personagem que para mim é muito marcante, e na história dela é muito marcante a presença do desejo e de um outro ponto de vista, que é a Ana da Venga. Que eu fico até curiosa para saber o que a senhora imaginou quando escreveu, porque eu tenho uma imagem dela Cada um de uma imagina. mulher muito, né, muito sedutora, mas uma mulher que tem total domínio do desejo dela também. É um conto que eu gosto muito, talvez um dos contos que eu mais gosto em Olhos d'Água é Ana da Venga. E é um conto difícil de escrever, porque toda vez que eu vou escrever um texto e que essa personagem é uma personagem tão potente em termos de desejo e também tão potente na sexualidade dela, é preciso fazer com muito cuidado. Do mesmo jeito também do cuidado que eu tenho quando eu vou falar de personagens que têm uma relação homoafetiva, porque eu não quero repetir estereótipos. Por exemplo, o estereótipo do corpo da mulher negra, né? O mesmo corpo do homem negro, né? Porque da Venga é um homem também muito sedutor, né? Sim. E então escrever Ana da Venga, ou criar uma personagem como Ana da Venga, eu me vigio muito. E essa vigilância em termos da linguagem, né? Porque em momento algum também eu esqueço que eu estou trabalhando com a arte da palavra. Porque da Venga, eu não sei nem usar o termo, mas da Venga ele está fora dos padrões em termos de comportamento que uma sociedade espera. E até fazer o personagem, você se colocar no lugar do personagem. O ser humano, na nossa natureza também, você pode ser bom, você pode ser má, ao mesmo tempo. Né? Então, traz esse cara, que é um sujeito que age fora da lei e que se apaixona por uma mulher que é extremamente sedutora e uma mulher que sabe o que ela quer. Ela não é uma vítima, ou ela não é uma pessoa passiva na mão de da Venga. Ela imagina da Venga, ela deseja da Venga, né? A cena que ela fala, aquele corpo nu, aquele corpo negro na cama. Ela sabe o homem que ela quer. E ela fala desse homem, né? Ela deseja esse homem. Então, eu acho que é um conto feliz também, ele só é infeliz com o final, né? Eu não vou Que dar todo spoiler. mundo tem que ler pra Olhos descobrir. d'Água para descobrir. Conceição, tem um livro da senhora que tem um trecho lindo, Canção para Ninar Menino Grande. Você diz, esse livro é oferecido a todas as pessoas que se enveredam pelos caminhos da paixão e que, mesmo se resfolegando em meio a muitas pedras, não se esquecem do gozo que as águas permitem. Mas talvez tão rara, e essa também foi a minha preocupação quando eu escrevi justamente história para Ninar Menino Grande, é colocar esse homem negro também no lugar do afeto. Sim. Né? Porque, de um modo geral, o homem negro é visto como irresponsável, é um corpo que provoca desejos, a imagem de um homem sedutor. Né? E, claro, tem um pouco de Oswaldo, tem um pouco de outros namorados, tem um pouco de um pai, quer dizer, no prefácio a narradora diz isso, né? Eu poderia ter sido
né? Uma das mulheres de fio, Jasmine. Sim. E uma coisa que eu faço questão também, isso como projeto estético, é confundir a voz dessa narradora com a minha voz, Conceição Evaristo, eu cidadã. Então as pessoas ficam muito sem saber se a história é minha, Sim. se eu estou inventando aquela história. Isso deve ser Mas libertador isso, também, né? isso. Muito E bom. vira uma provocação É. muito rica na Isso, literatura, porque isso. você começa a criar e Isso. se envolver ainda mais com aquilo que está Isso. sendo dito. A gente está falando tanto de mergulho profundo hoje, né? E foi falado tanto de afeto, né? Mas é bonito, em meio ao momento que a gente vive como sociedade, retomar a importância do sentimento, do amor, do afeto, do olhar, do toque, do acolher e também de se ter uma história de amor, assim. Eu me sinto abençoada com o Diego. Ele é o grande amor da minha vida e foi engraçado que antes de eu planejar ser mãe com ele, a minha ginecologista Tati, que é muito amiga minha, ela sabe que eu sempre quis ser mãe. E em relacionamentos anteriores eu almejava a maternidade, mas nunca tinha coragem realmente, né? E quando eu falei para ela que eu queria engravidar, ela, tem certeza mesmo que é ele? Eu falei, olha, Tati, daqui 1 ano, não é nem nascer, a gente separar, eu continuo tendo certeza absoluta que é ele que eu quero dividir esse projeto, sabe? O Diego, companheiro da Aline, ele é repórter, a gente Pois trabalhou é. junto muitos anos. É realmente um cara muito sensível, incrível, mas você deu uma entrevista para ele antes de vocês namorarem. Tem coisas que faz a gente pensar que tem muitos dedos de anjos ou de Deus ali, né? Porque eu fui casada antes de ter o Diego como meu companheiro e o meu antigo marido, ele treinava comigo porque eu não tinha muita mulher da minha categoria para treinar, então ele largou o emprego para treinar comigo. E em paralelo com o esporte, eu sempre sonhei ser mãe, só que é difícil, né, gente? Não, ficar no esporte é difícil, no esporte como mãe aí esquece. Então eu ficava numa pilha do tem que conseguir a medalha olímpica, porque aí eu posso sossegar e ser mãe. Então quando eu competi em 2016, o Diego estava cobrindo a Olimpíada, o Diego também tinha uma companheira nesse momento, e foi ele que me entrevistou quando eu saí da luta, quando eu perdi para a russa, e eu em prantos, né, chorando muito, assim, muito dolorido. Ele me perguntava como é que o que eu estava sentindo naquele momento. Eu falava, eu não vou poder ser mãe, eu vou ter que adiar esse sonho de ser mãe, porque eu quero minha medalha. E ele seria eu o pai vou ter da que sua fazer mais filha, um né? ciclo, sabe? E eu tava falando naquele momento de ser mãe com o meu marido atual, que não era pai do ele, seu né? Era. Gente. E aí, na Olimpíada seguinte, em Tóquio, estamos eu e ele lá em Tóquio, ele cobriu de novo, me entrevistou, no final eu perdi de novo a Olimpíada. E nessa Vocês já vez, estavam juntos? A gente já estava junto. Tá. E depois da Olimpíada, foi esse projeto aí do Mali, que diariamente o Diego me faz sentir que era isso, sabe? Era isso, talvez, que eu estava esperando para ser Gente, mãe. merecia escrever um romance. Essa história deles é linda. Você fala do eu te amo, a primeira vez que eu falei eu te amo pro Diego foi no momento do nascimento do Malik. Eu não tenho hábito de falar isso, minha linguagem de amor é muito mais ação, muito mais ação. Te cuido, você tem. Né? E diariamente, assim, ele é pai. Ele também não quer ficar longe do Malik, porque que ele pode ficar longe e eu não. Olha que tipo de conversa que eu tenho que ter com ele, sabe? Você me fez Vocês são lembrar... um casal bonitão também. Falar que é um casalzão. Você me fez lembrar um dia que eu estava muito atordoada e aí o Oswaldo levou a Iná para a BBR, ele trabalhando também, não tinha tempo. Eu ainda consegui ajeitar, porque eu era professora, então eu fazia olhar o meu imóvel, ele não. Aí eu falei, Oswaldo, muito obrigada, que bom que você levou a Iná. Ele olhou para mim e falou, não sei por que você está me agradecendo. Ai, maravilhoso. Ela é minha filha. Você teve uma grande paixão na sua vida. Conta um pouquinho pra gente dessa história de amor. É o pai de Ainá, né? Oswaldo Santos de Brito. Nós vivemos 14 anos, porque ele faleceu. E quando ele faleceu, uma amiga minha chegou na minha casa e me disse a seguinte frase, que vira um texto também. Pode virar um texto. Conceição, eu vim aqui chorar para você porque você ficar viúva foi como nós, mulheres negras, tivéssemos ficado viúva também. Porque a sua relação com seu homem é a relação que a gente imaginava ter com os nossos. A utopia de uma relação tão rara, né? Tão rara. A paixão eu acho que dói, mas ela renova a gente, né? O Com afeto, certeza. as novas relações. O coração entende? acelera. O coração acelera.
é o sinal de que você está viva, né? Eu acho que a própria sexualidade, o próprio desejo, né? Por que você vai imaginar que uma mulher de 70 anos ou de 78 anos, que é a minha idade, não pode ser uma pessoa que deseje e que queira ser desejada? Então, eu acho que É vitalidade também, é a né? vitalidade. E muitas pessoas morrem muito cedo. Morrem porque deixam de viver, porque deixam de acreditar no afeto, porque não têm coragem mais. É a morte em vida. Isso, a morte em vida. Calam os seus desejos e talvez por eu ter vivido também uma grande paixão, é que eu acredito que as paixões são possíveis, sim, são possíveis e necessárias. As mulheres da minha faixa de idade não falam de um bom casamento, mas elas suportam aquilo, né? Elas suportam, ficam às vezes a vida inteira casadas e suportam. E ter uma mulher mais jovem acreditando que o amor é possível, que uma relação é possível, e quando eu falo de amor, eu não estou falando só de uma relação hétero, né? Há relações homoafetivas com paixões profundas. Então, acreditar nas paixões e que as paixões movem a nossa vida, movem sim. Porque isso é o que eu, hoje com 41, vou fazer 42, meu desejo, eu sempre brinco até Você assim... tem idade também da minha filha. Tenho, é isso. Eu quero chegar aonde eu chegar, seja longe, aonde for que ela acabe, que acabe com esse desejo. Tesão de vida. Tesão é muito potente. Às vezes a gente liga o tesão só à sexualidade ou sexual. Não, o tesão é você estar vivo, é ter vontade de experiência, de vivência. Isso é muito bonito. Que delícia de mergulho, gente. Já tô com a ficha assim, a ficha pra mim já sabe. Agora eu pergunto, qual é o próximo mergulho, depois da gente falar tanto de tesão de vida, quais são os próximos mergulhos a dar? Eu tenho um romance para terminar, Flores de Mulungu. Tem um livro de contos que seria eu pegando personagens homens, que tem Submissas Lágrimas de Mulheres, eu estou pegando O Pranto Silencioso dos Homens. Tem um rap que eu estou escrevendo, que o pessoal já está esperando. E tenho também uma antologia de poemas eróticos. Eu não sei ainda, porque se você fala erótico, você vai para as culturas gregas, né? Eu quero pensar algum termo que me centralize também nas culturas africanas, nas culturas afro-brasileiras. Talvez o livro, para não chamaria O Gozo e Seus Movimentos. Nossa, que lindeza, que força. É um lugar a ocupar ainda? Eu acho que é um lugar a ocupar dessa maturidade que eu vivo e que eu vivo com toda a plenitude. E sou muito grata à vida de estar me permitindo viver, colher os frutos dos meus trabalhos agora, né? Ontem a gente estava homenageando lá no CBB, nós homenageamos a Lélia Gonzalez, né, que foi uma mulher, uma intelectual negra brasileira, que hoje, sem sombra de dúvida, há uma geração muito nova que está retomando Lélia. Lélia pensa, não é só a questão do racismo, a questão das mulheres negras, ela pensa o Brasil, e Lélia não teve em vida o reconhecimento, né, merecido. Então, eu fico feliz que a vida está me permitindo viver, inclusive, isso aqui com vocês, que era uma situação, para uma mulher negra, é uma situação que há 10 anos atrás era impensável, porque a sociedade tem mudado, né? E tem mudado muito também por nossa luta. Então, hoje, eu estar aqui com você, Aline, para mim é um feito. É um prêmio. Peguei meu ano, 2025 Zerou só começou. Estamos zerando hoje. Só começou. Para mim, quando fala de legado, gente, eu não vou tentar deixar bonito a minha fala e leve, porque minha vida é sobre guerra. Eu não sou da paz, nunca fui. Eu sou da guerra total, sabe?
Então, para mim é militar. Eu milito quando estou buscando bons salários para minha equipe na Me Empodera. A maioria é composta por mulheres e pessoas não negras, não brancas. Eu milito quando eu estou criando meu filho. Eu milito quando eu estou tentando ser feliz e manter meu casamento, porque a gente não tem tantas referências assim. Para a gente ainda é importante. Eu milito quando eu estou tentando melhorar a minha condição de vida e ocupar espaços onde a gente não está, principalmente de lazer, principalmente de bem-estar, de cuidado da saúde, de tranquilidade, né, financeira. Então, a minha vida está muito em torno de tudo isso. Então, eu estou o tempo todo pensando em trabalhar, mas é trabalhar para poder ter férias e eu não consigo viver nenhum momento da minha vida sem enxergar esses recortes que atravessam a gente o tempo todo e pensar na minha mãe, na minha sogra, na bisa, no quanto que eu quero dar bons acessos à saúde para que elas tenham vida, porque hoje dinheiro é vida, compra vida. Sim, claro. E, então, meu legado, minha vida, Me Empodera, tá tudo em torno disso. Eu vou continuar, sabe? Eu não consigo mais ser outra pessoa que não guerra, mas o Malik me ensina muito amor. Ele tem me ajudado a me desvencilhar de muitas bagagens que eu reconheço que talvez hoje eu não preciso. Eu não preciso mais da agressividade que eu sempre tive como lutadora. Eu sempre fui muito agressiva, e é uma coisa que nas matérias que eu fazia, então o público em geral, não viam, porque eu estava sempre sorrindo. Mas quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu sempre fui agressiva, fui na força do ódio tudo. Uhum. Hoje eu estou aprendendo a ressignificar, a deixar para lá, a tirar algumas mochilas, praticar mais o amor, seja com a minha mãe, né, com meu marido e com meu filho, mas eu continuo sendo da guerra, eu acho que esse é meu legado. Mas como você falou também, né, que a sua mãe não teve tempo para olhar para ela e se permitir muitas coisas, também nesse caminho você se permitir também guerrear e curtir. Isso é militância também. Óbvio, sobrevivência, prazer, direito ao prazer. ao conforto, às coisas, né, a tranquilidade. Eu tinha aquela culpa, né, da mulher do eu vou para São Paulo fazer tal coisa, meu filho vai ficar sem mim. Não, eu sei que eu tô fazendo isso, é por ele. Eu quero que ele veja isso. Sim. Sabe? Que eu tô tentando, às vezes, a gente tá deixando ele sozinho ou com alguém pra gente ir na terapia, pra gente ir num jantar, mas também é por ele. Eu quero que ele veja esse amor. Referência do amor. Eu quero que ele veja, né, o beijo, o amor, o tesão. Eu quero que ele seja criado, vivenciando, a gente se dando ao direito e podendo curtir tudo isso. Aline, é lindo te ver assim. Obrigada, foi muito bom receber. Assim, né, a gente lembrou de uma reportagem que eu fiz com você em 2014. Tem muito desde então. Muito, e é muito bonito te ver nessa transformação, nesse processo. Conceição, para a gente assim, é difícil explicar o que representa ter a senhora aqui, a senhora ter aceito o convite. Assim. Eu comecei falando que é uma honra, mas eu acho que, acima de tudo, é uma grande oportunidade para a gente. Então, muito obrigada pela senhora compartilhar tanto conhecimento, tanta beleza de vida e tanto repertório. É uma aula de vida mesmo. Acima de tudo, eu acho que é isso, né? Uma aula de como viver, de como a gente pode dar mergulhos profundos para sair num lugar um pouco melhor para a gente. Né, através de tanta vivência. Obrigada mesmo. Obrigada por mergulharem com a gente. Obrigada demais por irem muito além do esporte com a gente. Que delícia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Que bom que a minha vida faz sentido. Gente, foi mais de 1 hora de conversa? Nem pareceu. Daí eu que agradeço. Que bom. Eu queria muito conhecer ela depois. A gente vai, de repente, isso. E ela já entende, mas isso tudo já tem muito tempo, tem uns 20 anos. Mas que bom, gente. Que bom. Olha, foi lindo. A gente tá assim. Que a gente já sabia que seria assim, mas. Eu me senti presenteada. Estou emocionada. Obrigada mesmo. Que bom.